Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, hoje com foco na lição Jacó, quando um pecador quer mais de Deus, refletindo sobre os movimentos de Jacó na sua fuga de Canaã e posteriormente de Padã Arã, na busca por consolidar a bênção transmitida a ele por seu pai Isaque. Aprendendo com Deus, que sempre tem o melhor para seus servos e suas servas, esteve o tempo todo com Jacó na sua busca por mais intimidade com ele. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e registre aí o seu feedback com seus comentários. Ao final, deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações no canal são muito importantes. Se inscreva no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver novos vídeos. Faça seu investimento financeiro ofertando o meu ministério através do Pix e-mail jcsilvagna@gmail.com. Estou em oração por sua vida. Deus te recompensará de forma transbordante. O texto áureo da lição bíblica de hoje é Gênesis capítulo 28, versículo 16, que diz: Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele alerta que, para sermos bem-sucedidos na jornada cristã, precisamos ter consciência de que, em todo o tempo, dependemos das bênçãos de Deus concedidas por graças. O texto de referência é Gênesis capítulo 28, versículos 12 a 17. Neste texto está o relato da experiência que Jacó teve com Deus e que o levou a fazer um compromisso de viver uma nova história e honrar a Deus por meio de todas as conquistas futuras, sendo leal e fiel em tudo. Permita-me dizer de pronto que esse tipo de atitude é o que está faltando para muitas pessoas prosperarem nas vidas espiritual, física e material, pois, ao invés de as pessoas fazerem um compromisso de fidelidade e lealdade a Deus, na adoração exclusiva a Ele e na devolução dos dízimos e ofertas, muitos preferem arrumar desculpas, fazer julgamentos injustos e, mesmo sem dizer palavras, demonstram não acreditar que Deus é poderoso o suficiente para fazê-las prosperar em tempo de escassez, aflições, adversidades e poucas receitas. Apesar de Jacó ter escolhido a maneira errada para tomar posse da bênção da primogenitura, Deus conduziu Jacó, capacitando-o a superar as consequências de seus atos, visando o desenvolvimento de seu glorioso plano de redenção da humanidade. Por aproveitar as oportunidades dadas por Deus e em resposta à ação divina, Jacó ele se mostrou bem-aventurado, seguiu obediente, submisso aos propósitos de Deus. Até então, Jacó tinha vivido dependendo da sua mãe que o mimava, mas ao decidir seguir as orientações do seu pai Isaque, Jacó ele percebeu que precisava redirecionar a sua vida para o centro da vontade de Deus. Do contrário, ele não iria consolidar em si as promessas transferidas a ele na bênção patriarcal. Apesar de, a primeiro plano, haver a necessidade de Jacó fugir da fúria do seu irmão Esaú, sem perceber, Jacó ele foi conduzido por Deus a buscar ter intimidade com ele em um local que ou Jacó dependia de Deus ou Jacó fracassaria em seus sonhos. Sua mãe Rebeca, seu pai Isaque, sua terra natal, sua região de conforto, a partir dali fazia parte da história de Jacó, mas não estava presente na vida dele. Jacó, acreditando na importância da bênção, mesmo tendo um histórico negativo, repleto de mentiras, de trapaças, de oportunismo, de insegurança, de ambição, de contrariedade por ter sido o segundo filho a nascer, de falta de confiança na forma de Deus agir, e esse triste histórico o colocar na condição oposta à de um herói, Jacó demorou a entender os métodos divinos, demorou a amadurecer para estar na condição de ser o que Deus desejava para ele. E eu fico a imaginar se, ao tomar conhecimento da promessa de Deus a ele, de que, mesmo sendo menor, o segundo filho se tornaria maior que o seu irmão primogênito, se Jacó e a sua mãe tenham se acomodado, imaginando que as coisas aconteceriam sem a necessidade de Jacó ter a iniciativa de buscar a Deus, de ter intimidade com Deus, de viver experiências pessoais com Deus e querer apenas depender das experiências de Isaque, que era o grande patriarca da família. Como as coisas estavam demorando demais
e do ponto de vista de Rebeca, Jacó já estava correndo o risco de ficar sem a bênção prometida por Deus na sua gestação, Rebeca, ela resolveu instruir Jacó e ele concordou de juntos enganar Isaac, se aproveitando da sua gravidade e debilitação visual. Parafraseando o que diz o escritor e pastor Marcos Santana, os acontecimentos que envolveram a vida de Jacó são bem similares com os acontecimentos da jornada cristã na atualidade. A começar pela luta no ventre materno para nascer saudável e depois para alcançar a aprovação e a bênção de Deus, foi necessário que Deus trabalhasse na vida de Jacó, o disciplinando, guardando, transformando para o abençoar. Novamente, apesar da manipulação materna para que Isaac enviasse Jacó a Padã-Arã, tendo em vista a fúria de Esaú para matar Jacó, que foi revelada a alguém e providencialmente Deus fez com que Rebeca fosse informada, de fato, Jacó, ele denotou ter se reposicionado e está disposto a fazer as coisas certas a partir dali, iniciando pela obediência à instrução paterna de cumprir em si os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Para consolidar a bênção da primogenitura, pela qual Jacó se tornaria o grande patriarca da família, Jacó ele tinha que se casar com uma mulher semita, descendente de Sem, filho de Noé. Fugindo da morte, talvez em seus piores momentos, tendo em vista as incertezas quanto ao futuro, Jacó ele se encontrou com a vida, pois a partir da sua postura de obediência e de sua iniciativa de colocar os pés na estrada, Deus estava preparando o melhor para Jacó. Isaac, por sua obediência e submissão ao seu pai Abraão, ele não precisou ir pessoalmente a Padã-Arã buscar uma esposa para si. Em consequência de suas ações humanas, em concordância com a sua mãe, mas fora da vontade de Deus, Jacó ele teve que ele mesmo trilhar o distante caminho até chegar à casa do seu tio Labão, o mesmo que viu seu pai Betuel hospedar o servo Eliezer quando foi em busca de uma esposa para Isaac. Rebeca não sabia que, em consequência de ela ter desejado que eventuais maldições proferidas por Isaac a Jacó recaíssem sobre ela, a viagem que, de acordo com a imaginação de Rebeca, duraria pouco tempo, se estendeu por 20 longos anos e privou Rebeca de rever o seu filho predileto. A partir do seu reposicionamento e tendo sobre si a bênção transmitida por seu pai Isaac, Jacó ele começou a ter experiências que ele só conhecia de ouvir Isaac contar que havia acontecido com ele e com seu pai Abraão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, a partir daquele encontro inesperado, passou a ser também o Deus de Jacó. O lugar era totalmente longe da sua zona de conforto, seu emocional e seu psicológico estavam abalados, as incertezas quanto ao futuro rondavam sua mente. Por certo, tudo isso e a pedra usada como travesseiro, apesar do cansaço físico, fez com que Jacó demorasse pegar no sono naquela noite. O que para muitos seria o pior momento da vida, para Deus foram as condições ideais para se manifestar a Jacó em sonhos, quebrantar ainda mais seu coração, reforçar as promessas transmitidas por Isaac a Jacó e motivar Jacó a fazer uma aliança com Yahvé Adonai por meio de um voto no qual Jacó ele se dispôs a tributar a Deus o seu futuro sucesso e honrá-lo como servo e como adorador. Admirado, Jacó ele passou a entender que o céu se comunica com a terra e que Deus ele se faz acessível aos seres humanos, ainda que eles sejam falhos, bastando apenas que o ser humano decida mudar de vida, agradar a Deus e se tornar 100% dependente dele. Que descoberta extraordinária! Agora Jacó podia entender e acreditar que, de fato, Deus poderia cumprir a promessa de abençoar todas as famílias da terra por meio da descendência de Abraão, pois, quanto à conexão quebrada no jardim do Éden, Deus estava provendo a reconexão para dar sequência na execução do seu plano de redenção à humanidade. Mesmo com o pavor quanto ao ódio do seu irmão Esaú, com as turbulências emocionais, físicas e materiais por suas decisões erradas, e sem conhecer o que lhe reservava o futuro,
Jacó, ele internalizou e cristalizou a verdade absoluta de que Deus sempre tem coisas melhores a oferecer e a prover no futuro dos seus servos e suas servas. As promessas imutáveis de um Deus imutável foram transmitidas pelo próprio Deus para confirmar a promessa que foi feita a Jacó, ainda no ventre materno, de que ele havia sido aprovado como seu escolhido para ser pai de multidões e, por meio dele, a bênção divina alcançar todas as famílias da terra. Pela mudança de postura de Jacó, por sua disposição em fazer um voto diante de Deus, fica claro que Jacó se arrependeu de suas trapaças, de seu oportunismo e de sua decisão em aliançar com a sua mãe para enganar o próprio pai. Em havendo arrependimento, há remissão, há perdão, há restabelecimento de comunhão com Deus. Veja como Deus transmitiu suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. A Abraão Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Isaque Deus disse: peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. A Jacó Deus disse: a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Portanto, o mesmo Deus que falou com Abrão e com Isaque se revelou a Jacó e lhe fez as mesmas promessas, comprovando ser um Deus imutável. Caso Jacó tivesse agido e vivido em desconformidade com a vontade de Deus e deixasse de cumprir a sua parte na parceria entre Deus e ele, as coisas seriam ainda mais difíceis, demoraria mais tempo, pois Deus iria aguardar Jacó mudar de postura, se arrepender e se recolocar no centro da sua soberana vontade. Alguém pode conjecturar que 20 anos já foi tempo demais. No entanto, foi o próprio Jacó quem escolheu os métodos e os planos para se apossar da bênção, e isso lhe rendeu consequências desagradáveis. O ritmo da viagem em busca da esposa lá para o território de Padã-Arã também foi determinado pelo próprio Jacó. O tempo de 14 anos trabalhado, proposto como dote pelas esposas, quem estipulou foi o próprio Jacó. Deus ele só precisou de 6 anos para levar Jacó à maturidade que precisava no seu relacionamento de fé na provisão divina, fazê-lo prosperar, lhe dar muitos filhos para comprovar que Jacó era um homem honrado, de acordo com o costume da época, e levar Jacó de volta, são e salvo, ao território de Canaã. A conversão, a mudança de vida, a entrega que Jacó fez da sua vida a Deus, ocorreu de fato em Betel, onde Jacó ele reconheceu que lá era a casa de Deus. O bispo Abner Ferreira ele lista em seus comentários como fatos que comprovam a conversão de Jacó o fato de ele ter passado a ter discernimento espiritual da presença de Deus e oferecido oferta de libação ao Senhor, na qual se derramava líquido em dedicação a Deus, numa representação que o ofertante ele estava derramando a própria alma com o objetivo de cumprir em si os propósitos divinos. Jacó prometeu honrar a Deus com as suas finanças e levantou um altar em adoração a Yahvé Adonai. A partir dali, Jacó se permitiu ser inserido no processo divino, visando a sua transformação e seu aperfeiçoamento. As atitudes adotadas por Jacó sinalizaram a profunda mudança interna promovida por Deus nele, o habilitando a ser o pai dos príncipes, dos quais se formou a nação de Israel, o povo escolhido por Deus para, a partir desse povo, Deus se revelar e prover salvação plena à humanidade. Nem mesmo o desprezo sofrido por Lia e o ventre estéril de Raquel impediram de Deus levantar 12 príncipes para liderar as 12 tribos de Israel. Da união de Jacó com Leia, ou Lia como é conhecida, nasceram 6 príncipes:
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Da união de Jacó com Raquel nasceram 2 príncipes, José e Benjamim. Da união de Jacó com Zilpa, serva de Lia, nasceram também 2 príncipes, Gade e Aser. Da união de Jacó com Bila, serva de Raquel, nasceram também 2 príncipes, que foram Dan e Naphtali. Os 12 filhos, eles foram resposta de Deus às orações de Lia e Raquel, que levou Deus a intervir, reverter o desprezo e a esterilidade, transformando em fertilidade. Como a tribo de Levi, ela foi separada para ser a tribo sacerdotal, essa tribo não teve herança material no território de Israel. José, ele foi substituído por seus filhos Manassés e Efraim, ficando aí comprovado a bênção da primogenitura a José, que recebeu herança material em dobro no território de Israel, representado por 2 tribos na formação da nação. Quanto à bênção da primogenitura, na representação patriarcal e na liderança da família, ela foi direcionada a Judá. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus no Novo Testamento para liderar a igreja cristã, eles representam os 12 príncipes, as 12 tribos que formaram a nação de Israel. Portanto, pode-se afirmar que a igreja cristã é o Israel espiritual de Deus na terra, a quem foi designado transmitir à humanidade a revelação do próprio Deus. Ou seja, a igreja cristã é o resultado da expansão da bênção espiritual prometida por Deus a Abraão, direcionada a todas as famílias da terra. Ao olhar por seu histórico negativo, não só Jacó, mas era difícil alguém à época imaginar que Jacó seria tão abençoado como foi. No entanto, como Jacó resolveu se deixar ser transformado por Deus, Deus esteve com Jacó o tempo todo e abençoou Jacó, o direcionando e protegendo na sua viagem a Padã Arã, possibilitou Jacó se encontrar com Raquel, filha do seu tio Labão, logo na chegada em Padã Arã, mesmo sendo enganado por seu sogro Labão, que era ganancioso e esperto, Deus fez Jacó prosperar e adquirir grande riqueza em apenas 6 anos de trabalho. Lhe concedeu 12 príncipes para liderar as 12 tribos da nação de Israel, impediu que Labão o matasse quando Jacó decidiu voltar ao território de Canaã, mudou o nome de Jacó para Israel, quebrantou o coração de Esaú para que houvesse reconciliação com Jacó, lhe concedeu o privilégio de rever o seu velho pai Isaque e, junto com seu irmão Esaú, sepultá-los. Sensibilizou o coração de Esaú para reconhecer que a bênção da primogenitura pertencia a Jacó em todos os aspectos e que deveria sair do território de Canaã para permitir o crescimento e o domínio de Jacó. Mais uma vez Deus, do improvável e de forma milagrosa, deu sequência no seu projeto de redenção à humanidade, provando que, para realizar o que promete, basta que o ser humano decida confiar e depender 100% dele. Como exemplo de pessoas que passaram a existir como fruto de milagre realizado por Deus, o bispo Abner Ferreira ele cita em seus comentários a pessoa de José, filho de Raquel, que era estéril, o profeta Samuel, filho de Ana, que também era estéril, e Jesus, cuja mãe Maria, filha de Eli, era virgem no puro sentido do termo. 20 anos depois de usar Isaac para orientar Jacó fugir de Canaã para não ser morto por Esaú, o próprio Deus, ele apareceu a Jacó em Padã Arã e pessoalmente o orientou dizendo: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Por vezes, Deus ele tem que tirar seus servos e suas servas da zona de conforto para os redirecionar e concretizar os seus propósitos na vida humana. Caso Deus não houvesse permitido Labão enganar Jacó e alterar seu salário 10 vezes em 6 anos, e posteriormente permitido que os cunhados de Jacó o acusassem de furtar as riquezas de Labão, Jacó não teria se despertado a retornar ao território de Canaã para Deus consolidar nele as demais promessas transmitidas a ele por seu pai Isaque e reafirmadas pelo próprio Deus. Como não haveria uma abertura para Labão liberar a saída de Jacó com suas esposas e filhos, Deus o orientou a tomar a iniciativa
e sair como um fugitivo. Então se levantou Jacó, pondo seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. Ao perseguir Jacó na tentativa de alcançá-lo e puni-lo por sua mudança para Canaã sem uma consulta prévia, o próprio Labão ele teve que admitir que a presença de Deus, a presença de Yahvé Adonai, estava na vida de Jacó. Jacó ele foi marcado por Deus lá no Val de Jaboque, provocando aí mudanças externas que comprovariam as mudanças internas no coração e nas ações de Jacó. Ao ver Deus face a face em Peniel, nome pelo qual Jacó nominou o Val de Jaboque, Jacó, cujo significado do nome é suplantador, agarrador de calcanhar, teve o seu nome mudado para Israel, cujo significado é aquele que governa com o Todo-Poderoso, alterando aí drasticamente a forma como Jacó seria visto e tratado pela sociedade à sua volta. Para que as mudanças internas elas fossem perceptíveis externamente, Jacó ele foi atingido pelo anjo na sua coxa e ficou manco. Esse fato permitia aguçar a curiosidade das pessoas e dar a Jacó a oportunidade de testificar das transformações as quais experimentou pela ação divina na sua vida. É extraordinário ouvir os pais e os avós também contarem suas experiências com Deus. Mas cada pessoa deve ter as suas próprias experiências e internalizar, consolidar, cristalizar a crença na fidelidade e na provisão divina como verdades absolutas. Também é preciso entender que o desejo do ser humano em conhecer e ter mais de Deus sempre será menor do que o desejo de Deus de se revelar ao ser humano e abençoá-lo plenamente, pois a revelação de Deus ela nunca deixa o ser humano da mesma forma. A ação divina ela sempre foi, é e sempre será no sentido de tornar a pessoa melhor em todos os aspectos nos mundos material, físico e espiritual. As marcas dolorosas vivenciadas por uma pessoa no seu passado, apesar de serem indesejadas, podem ser o ponto por onde Deus vai conduzir a pessoa a construir uma história de vida transformada, promissora e sustentável. Em suas considerações finais, o bispo Abner Ferreira destaca que a vida cristã ela deve ser acompanhada de constantes transformações e que a bênção de Deus para a vida humana está na submissão à vontade de Deus e na confiança incondicional da pessoa que, operando Deus, ninguém impedirá. Persevere no seu devocional diário, lendo a Bíblia, orando e jejuando, para que Deus ele te dê fome e sede pela orientação e pela presença divina. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Se Deus quiser, prossiga na paz do Senhor.